No vídeo anterior, vimos a necessidade de definir grupos de subtipos, já que tínhamos em uma transação uma referência dupla a um mesmo ator da realidade. Era o caso da transação flight, na qual tínhamos para cada voo um aeroporto de partida e um aeroporto de chegada. Não podíamos incluir na estrutura da transação duas vezes o mesmo atributo, Airport ID, já que GeneXus nos dava um erro por adicionar um nome de atributo duplicado. Por essa razão, decidimos definir dois grupos de subtipos, Flight Departure Airport, para identificar o aeroporto de partida, e Flight Arrival Airport, para identificar o aeroporto de chegada. Como queríamos inferir o país e a cidade de cada aeroporto, definimos em cada grupo subtipos também dos atributos correspondentes a país e cidade, assim como também ao nome do aeroporto. Portanto, quando na transação flight nomeamos Flight Departure Country Name, sabemos que será um country name inferido através do aeroporto de partida, Flight Departure Airport ID. Estes subtipos foram definidos dentro do mesmo grupo e, portanto, foi estabelecida a associação e relação entre eles. E quando na transação flight nomeamos Flight Arrival Country Name, sabemos que será inferido através do atributo Flight Arrival Airport ID. Ou seja, que não há nenhuma ambiguidade. Temos dois caminhos perfeitamente diferenciados para chegar a country a partir de flight. Outra opção era deixar o atributo de nome Airport ID para o papel do aeroporto de partida e definir um grupo de subtipos para identificar o aeroporto de chegada. Ou do contrário, deixar o atributo de nome Airport ID para o papel do aeroporto de chegada e definir um grupo de subtipos para identificar o aeroporto de partida. Em ambas as opções, o modelo de dados refletirá as mesmas relações que na solução anterior. No vídeo anterior, vimos então o caso de referências múltiplas de uma tabela a outra, relacionada diretamente com ela. Mas estas referências não precisam ser diretas. A partir de uma tabela, podemos ter dois caminhos para chegar a outra, tratando-se de uma relação indireta, para o que serão necessários subtipos para diferenciá-los. Suponhamos que devemos adicionar uma transação para registrar a informação dos guias turísticos. Cada guia turístico tem uma nacionalidade determinada, e por esse motivo, adicionamos à estrutura de sua transação o atributo Country ID. Se observarmos o diagrama de tabelas da transação Attraction, podemos inferir o Country Name correspondente a essa atração, já que se encontra em sua tabela estendida. Analogamente, da Tour Guide, também podemos inferir seu próprio country name, ou seja, o país do guia. Se agora vinculamos as entidades Attraction e Tour Guide, adicionando à primeira o atributo identificador do guia, Tour Guide ID, para representar que uma atração turística tem um guia atribuído, e só um. Como se relacionam agora as tabelas? Tour Guide ID será uma chave estrangeira em Attraction, para a tabela Tour Guide, de modo que aparecerá a relação marcada com a seta azul. Isso pode nos levar a pensar que da Attraction agora existem dois caminhos para inferir country name, o que significa que há uma ambiguidade. Em outras palavras, uma vez que GeneXus tem o atributo country name em Attraction, de onde o infere? Da cidade da atração ou do guia turístico da atração? Se ambos os valores coincidissem, não teria importância, mas neste caso, não tem que coincidir. O país onde se encontra a atração não precisa coincidir com o país natal do guia turístico. Para poder diferenciar os dois papéis de country name, precisaremos utilizar subtipos. Mas neste caso, não precisaremos deles apenas para diferenciar os papéis. Observemos o diagrama de tabelas depois de adicionar o atributo Tour Guide ID na transação Attraction. Vemos que desaparece a relação entre Attraction e Country City, pois Country ID já não é uma chave estrangeira em Attraction. Observemos que não está mais na tabela, ou seja, será um atributo inferido. Mas inferido a partir de quem? De Tour Guide ID. Não esqueçamos que, antes de mais nada, GeneXus normaliza as tabelas, ou seja, com base nos nomes dos atributos, em conjunto com os identificadores, determina qual atributo é colocado em cada tabela e as relações entre elas. Como em Attraction aparece Tour Guide ID, que é identificador de Tour Guide, e ao mesmo tempo em Tour Guide aparece Country ID,
que é identificador de country, está entendendo que, dado um Tour Guide ID em Attraction, o Country Name o infere a partir dele, passando pela tabela intermediária Tour Guide. Portanto, com este desenho de transações, perdemos a possibilidade de indicar qual é o país da atração, pois o Country Name será o do guia turístico. Não temos outra alternativa senão utilizar subtipos para conseguir que a Attraction tenha um país próprio, independente do país do guia turístico. Criaremos um grupo de subtipos para representar o país e a cidade da atração, já que é em Attraction onde o problema ocorre. Observemos que agora sim, GeneXus representa corretamente as relações no diagrama de tabelas e, além disso, o atributo Country Name agora se infere a partir de Tour Guide ID, sem ambiguidade. O atributo que representa e no qual se infere o país da atração será o de nome Attraction Country Name, subtipo de Country Name, pertencente ao grupo Attraction Country City. Também observemos que este grupo tem dois atributos primários, Attraction Country ID e Attraction City ID, que correspondem à chave primária da tabela Country City, pelos supertipos que indicamos Country ID, City ID. Como vimos, esta solução resolve o problema, mas devemos levar em conta que se já existem outros objetos que, para consultar o país da atração, já utilizaram os atributos originais Country ID e Country Name, é possível que tenhamos que modificá-los nesses objetos e utilizar agora os atributos subtipos Attraction Country ID e Attraction Country Name, respectivamente. Existem outras soluções possíveis que não vamos estudar neste curso. Vejamos agora outro caso de uso de subtipos, ao qual chamamos especialização, em que temos uma transação que registra a informação geral e depois temos transações com informação particular, que são uma especialização dessa outra. Suponhamos que a agência de viagens necessita trabalhar com informações específicas dos clientes, a quem vende passagens e pacotes turísticos. Por exemplo, seu número de contribuinte no escritório de impostos do Estado, se tiver. Informações específicas dos passageiros, por exemplo, seu número de passaporte e validade do mesmo. E também informações específicas dos funcionários da agência, para os quais deve registrar, por exemplo, o seu salário. Ou seja, a agência de viagens emitirá faturas aos clientes, registrará nos assentos dos voos a passageiros e emitirá recibos de salário aos funcionários. Poderíamos definir então, em vez do que era antes somente uma transação, customer, uma transação chamada person, que manipule a informação que é comum para todas as pessoas. Por exemplo, um nome, uma data de nascimento, um endereço, um telefone, etc. E transações que sejam especializações de person, já que tanto os clientes, como os passageiros, como os empregados, são pessoas. Cada especialização terá seus dados específicos. Customer terá o número de contribuinte, Passenger, o número do passaporte e a data de validade do mesmo, e Employee, o salário. Queremos que o identificador de cliente coincida exatamente com o de uma pessoa, para refletir que o cliente é uma pessoa. Ou seja, se a pessoa de ID 8 se chama Ann Roberts e nasceu em 5 de maio de 1970, quando vamos adicionar suas informações como cliente, precisamos que o usuário possa digitar na transação Customer o ID 8 e que, ao sair do campo, lhe mostre o nome Ann Roberts e possa adicionar o número de contribuinte no atributo Customer Taxpayer ID. Da mesma maneira, se executa a transação Passenger, desejamos que quando o usuário digite em Passenger ID o valor 8, em Passenger Name se infira Ann Roberts, e o usuário possa atribuir o número de passaporte e a data de validade do mesmo nos atributos próprios, Passenger Passport Number e Passenger Passport Expiration Date, analogamente com os funcionários. Se simplesmente definimos como chaves primárias de Customer, Passenger e Employee os atributos Customer ID, Passenger ID e Employee ID, respectivamente, sem relacioná-los de nenhum modo com Person ID, o mesmo que Customer Name, Passenger Name e Employee Name, sem relacioná-los com Person Name, não conseguiremos o que buscamos. Para GeneXus, serão transações completamente independentes. Para relacioná-las, vamos definir grupos de subtipos.
para representar que tanto os clientes como os passageiros e os funcionários devem ser pessoas válidas, ou seja, previamente registradas. Criamos um grupo Customer Person, onde definimos Customer ID e Customer Name como subtipos de Person ID e Person Name, respectivamente. Outro de nome Passenger Person, onde definimos Passenger ID e Passenger Name como subtipos de Person ID e Person Name, respectivamente. E por último, um grupo Employee Person, onde definimos Employee ID e Employee Name como subtipos de Person ID e Person Name, respectivamente. Ao fazer isto, os atributos Customer ID, Passenger ID e Employee ID, além de serem os identificadores das tabelas Customer, Passenger e Employee, respectivamente, e portanto suas chaves primárias, serão ao mesmo tempo chaves estrangeiras para a tabela Person. Então, GeneXus controlará a consistência dos dados. Isto significa que quando o usuário digitar um valor no ID de qualquer uma das três transações, Customer, Passenger ou Employee, irá buscar na tabela Person um registro que tenha como ID esse mesmo valor. Da mesma forma, se quiser excluir uma pessoa através da transação Person, será controlado que não exista um registro em Customer, onde Customer ID seja igual ao Person ID que se está querendo excluir, nem um registro em Passenger, onde Passenger ID seja igual ao Person ID a excluir, nem em Employee, onde Employee ID seja igual ao Person ID a excluir. Se existir algum desses três registros, não será permitida a exclusão da pessoa. Este desenho representa relações 1 para 1 entre a tabela geral e a correspondente a cada especialização. Isto é, uma pessoa pode estar registrada uma única vez como cliente, porque Customer ID é um Person ID válido e, além disso, é chave primária. Da mesma forma, uma pessoa pode estar registrada uma única vez como passageiro e uma única vez como funcionário. Uma pessoa pode ter os três papéis, ou estar registrado somente como pessoa e não ter dados extra, como cliente da agência, nem como funcionário, nem como passageiro. Nas transações Customer, Passenger e Employee, Customer Name, Passenger Name e Employee Name serão atributos inferidos, por isso não estarão fisicamente nas tabelas Customer, Passenger e Employee, respectivamente. Lembre-se que os diagramas que GeneXus faz não mostram as relações 1 para 1. Com as setas, apenas indica as relações de chaves estrangeiras. É por isso que vemos a seta dupla do lado das tabelas especializadas. Existem outros casos de uso de subtipos que não estudaremos neste curso. Se está interessado, pode consultar as informações relacionadas a este tema no curso do nível seguinte.